vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Para aquelas que não me conhecem, eu sou a Rita, da Teteia Brinquedos de Pano. E hoje a nossa aula é para mostrar como fazer um outro tipo de naninha ou paninho de boca para bebês, tá? Nós já temos a aula no canal do coelhinho, né? Da coelhinha, coelhinho orelhudo. E hoje eu vou ensinar um outro modelinho muito parecido, assim, mas num outro formato. Esse aqui, a gente só precisa do molde, na verdade, da cabecinha do bichinho. Hoje eu vou ensinar a fazer o ratinho, tá? E a lista de material, como em todas as outras aulas, tá no link abaixo, né, do vídeo. E o molde da cabecinha do ratinho também, tá bom? Então vamos começar, lembrando, né, para vocês compartilharem, para aquelas que não se inscreveram, se inscreverem. E vamos começar, tá bom? Olha, nós vamos precisar de 2 tecidos. O atoalhado, esse que eu tô usando é o atoalhado que a moça lá da loja falou que ele tem um pouquinho de microfibra. Ele é super macio, fofinho mesmo, tá? Parece assim um algodão. Eu acho ideal para fazer coisas para bebês, né? Porque o atoalhado de algodão, ele é mais áspero, pode até machucar a pele do bebê. E tô usando um tecido de algodão, aí da preferência de vocês, tá? Nós vamos precisar de 2 quadrados. E pra gente fazer o nosso bichinho, nós vamos unir por um dos bicos do quadrado, tá? Os 2 tecidos. Então, olha, a gente vai unir aqui. Ah, eu poderia cortar inteiro? Ah, poderia, mas você vai usar muito tecido, você vai estragar muito tecido. Porque a gente teria que cortar isso aqui na diagonal e você perderia muito tecido. Então, pensando na economia do tecido, eu optei em cortar 2 quadrados e a gente fazer a junção aqui, tá? Tanto do atoalhado quanto de algodão. Então, só pra a gente... Eu vou prender aqui com um alfinete e a gente vai passar uma costurinha da ponta dos quadrados até aqui, 4 centímetros, tá? São 4 centímetros. Então, deixa eu marcar aqui, ó. A gente vai... São 4 centímetros. Tudo isso para economizar tecido, tá, gente? O tecido tá caro, né? E não tem necessidade. Então, a gente vai passar uma costura aqui. Ó, vou na máquina. Opa! Nós vamos fazer a mesma coisa com o atoalhado. O atoalhado eu acabei cortando um pouquinho maior. Não tem problema. A gente vai pegar aqui um canto. A gente vai pegar aqui. E vamos fazer a mesma coisa, tá? Quatro centímetros. E a gente vai passar uma costura aqui.
Para um pouquinho. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar, né, o excedente aqui de tecido, deixando uma margem aqui de meio centímetro a 1 centímetro nos dois tecidos. E agora nós vamos fazer assim, ó. Tecido principal. O atoalhado. Então, nós vamos colocar aqui. Nós vamos juntar costura com costura. Quem assistiu às aulas de bonecos que tem o pescocinho, a gente sempre faz assim, une costura com costura. Mesma coisa aqui. Costura com costura. E agora sim, a gente vai prender a volta toda, tá? Então tá aqui, ó. A gente prende com o tecido de algodão virado pra cima, porque é onde a gente vai fazer o risco da cabecinha do bichinho que a gente escolher, tá? Hoje, no caso, é um ratinho. A gente vem pro lado de cá. A gente vai ter que deixar um pedacinho aberto para fazer virar peça, tá? Então eu vou deixar aqui um pedacinho aberto, sem costurar. Ó. Não precisa ser muito grande. Então vai ser esse pedacinho aqui, eu vou deixar aberto, tá? Não vou passar costura. E nós vamos também prender o tecido da cabeça. Para então riscarmos o rosto do rato, ok? Então tá aqui. Pronto. Agora nós vamos pegar o molde da cabeça do rato. Nós vamos colocar aqui, na costura que a gente fez, tá? Então, o final do molde do ratinho vai ser bem na costura que a gente fez para unir as duas peças. E aí a gente vai medir. Cadê o centímetro que tava aqui? Cai. A gente vai medir só para ver se ele tá centralizado, tá? Então aqui é o meio, né? Então aqui nós temos 3 e aqui nós temos, tá certo, é aqui mesmo. Então agora a gente vai fazer o risco da cabecinha. Com um lápis ou uma caneta.
Esses é só aqui que a gente precisa do risco, porque o resto nós vamos cortar, vamos costurar de acordo com o quadrado aqui que a gente pegou, tá? Pronto. Riscamos. Aqui tá um pouco apagado, ó, vou repassar aqui em cima, só pra... E agora sim, eu vou na máquina e vou passar uma costura inteira daqui, toda a volta até aqui, tá? E aí eu volto pra gente desvirar a peça. Passei toda a costura na máquina e agora a gente vai cortar o excesso, né? Com uma margem, claro. Na verdade, o excesso é só em alguns pontos, na cabeça e aqui embaixo. E aí nós vamos desviar. Vamos lá. Então aqui eu vou manter essa margem aqui do tecido do quadrado. Ah, deixa eu também falar uma coisa para vocês. Só que essa peça ela pode ser tanto uma naninha quanto um paninho de boca, né? Só que um paninho de boca com uma carinha de bichinho. Ah, então, se vocês quiserem que seja uma naninha, por exemplo, vocês também podem usar o soft ou o microsoft, tá? O atoalhado é mais mesmo, pode usar para os dois, até porque ele é super macio também, mas ele é melhor para boquinha, né? Porque absorve mais do que o microsoft, ok? Então, se você usar esse tipo de atoalhado, pode servir para as duas coisas. Agora, se você preferir usar o soft, aí é mais aconselhado para naninha. E esse atoalhado aqui, ele solta pouquinho, olha, bem pouco floquinho aqui do atoalhado. O outro solta bem mais. Então vamos tirar o excesso daqui. Antes de virar, eu vou tirar esse excesso de tecido dos três cantinhos aqui, tá? Pra ficar mais fácil de fazer o biquinho na hora que a gente vira a peça. E como nós temos também essas costuras pra dentro, né, da peça, aquele famoso piquezinho pra não ficar repuxando. Só tomando cuidado para não chegar até a costura.
Agora essa parte que a gente deixou sem costura, a gente vai fazer, vai virar peça, tá? A gente vai começar aqui por cima, pela cabeça do rato, orelhinhas, vem a orelha pra cá, vem a orelhinha pra cá, a gente coloca elas pra cá, tenta trazer elas até a abertura, aqui ó, e aí sim a gente vai desvirar. Não esqueçam de deixar o comentário de vocês, vocês estão gostando das aulas. Inclusive, até queria comentar, esse tipo aqui de naninha, que é um pouquinho diferente, eu fiz depois que eu recebi um comentário no canal de uma inscrita, né, perguntando se a gente não ia mostrar mais algumas peças de naninha. Então, atendendo a ela, eu desenvolvi esse outro modelinho, tá? Então, se vocês quiserem aprender alguma coisa aí diferente que eu não tenha mostrado, manda aí pra gente, porque se eu tiver condição de fazer, de desenvolver, com certeza eu vou fazer isso pra vocês, tá bom? Pronto, desviramos a peça. Agora, com a ajuda daquele nosso palitinho, a gente vai tentar marcar aqui todos os cantinhos, né? Ó, como eu cortei o excesso, ficou direitinho. Agora a gente vem pra cá, ó, mesma coisa, ok? Vamos pra esse aqui. E agora a gente vem aqui pra cabecinha. Orelhinha. Tá aqui nossa naninha quase prontinha. Como vocês podem ver nas outras, aqui nos outros modelinhos, eu não coloco fibra siliconada nas orelhas dos bichinhos, tá? Só na cabecinha. Então, deixa eu só primeiro arrumar bem aqui as orelhinhas, que depois não dá pra arrumar. Então, vou colocar um alfinetinho aqui, porque nós vamos passar uma costurinha aqui, ó, fechando a orelha, pra na hora que a gente colocar a fibra siliconada, não entrar na orelhinha, tá? Aqui, ó. Já ajeitei bem.
Então, olha, nós vamos passar uma costura aqui, ó, fechando a orelhinha dos dois lados. Vamos lá. Vamos a esta. Tomem cuidado, assim, pra ela desvirar por inteiro, porque como a gente vai passar uma costura, depois não tem como arrumar, tá? Então, passei as costuras nas orelhas. E agora nós vamos pegar a fibra siliconada e nós vamos encher aqui a cabecinha, ok? Então, a gente coloca a fibra siliconada por aquele espaço que nós deixamos sem costura. E vamos encher a cabecinha. Para levar a fibra até lá, eu vou usar a própria mão, tá? Porque o palito vai dançar aqui dentro de tanto tecido. Então, eu prefiro com a própria mão ir levando a fibra até a cabeça da peça. Aí depois sim, pra gente moldar a cabecinha, aí a gente já usa o palitinho, mas aí toda a fibra já vai estar lá. Então é só uma questão de acomodar mesmo. Nossa, perdi o... Tá aqui. Tinha perdido uma abertura. Agora que a gente já colocou bastante fibra, a gente vai ver
com a ajuda do palitinho. A gente vai até lá. Vou colocar só mais esse pouquinho aqui. E aí a gente já vai fechar a peça e terminar. Pronto. Prontinho. Cabeça cheinha. Eu vou colocar um alfinetinho aqui, só pra espuma, a fibra, desculpa, não vir para a parte do tecido, tá? Então, eu vou colocar só um alfinetinho aqui pra garantir que a fibra fique lá em cima. Ok? Tá aqui, ó. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos juntar assim, ó, o tecido. Nós vamos passar uma costura, rebatendo, né, essa, e aproveitando para fechar aqui a abertura que a gente deixou. Então, nós vamos passar uma costura na volta inteira do quadrado, tá? Então, vamos lá. Como é só um pesponto, já tá tudo costurado, eu vou fazer com um ponto maior, não um ponto pequeno, tá? Um ponto mais largo. Agora vamos aqui. Aqui é onde a gente vai fechar, né? Aquela abertura. Então, ver se tá tudo pra dentro mesmo. Vamos tirar aquele alfinete, porque agora a gente só vai finalizar
a nossa naninha. A gente corta todos os excessos de fio que ficaram. E para finalizar, nós vamos fazer um laço no pescocinho do rato, que além de dar um charme, vai ajudar a manter a fibra apenas na cabecinha. Porque com o manusear do bebê, essa fibra, se a gente não mantiver ela aqui, vai vir toda aqui pro tecido, ok? Então vamos lá. Se você não quiser colocar o laço, não tem problema. Aí eu sugiro que passa-se uma costura aqui, ok? Agora a gente faz um lacinho aqui. Você pode fazer um laço com fita, você pode fazer um laço com tecido do próprio pano, um tecido contrastante. Aí, à vontade. Sempre que a gente usar a fita, não esquecer de passar uma chaminha aqui no... para ela não desfiar, ok? E temos aqui a nossa... Opa, só tirar aqui. A nossa naninha. Vocês viram como foi fácil de fazer, uma peça muito lindinha, super fácil, criativa. A gente pode variar bastante, né, as estampas, os rostinhos dos bichinhos, tá? Então, se vocês gostaram, deixe um comentário de vocês. Lembrando, para aquelas que não se inscreveram ainda, para se inscreverem, porque toda terça-feira agora a gente vai ter um vídeo sobre dicas, tá? Dicas de como utilizar tecido, como fazer determinadas costuras, alguns adereços. Então, toda terça a gente vai ter um vídeo de dicas e todo sábado uma aula nova, tá bom? Espero de verdade que vocês tenham gostado dessa ideia e espero vocês para a próxima aula. Lembrando que tudo que é feito à mão é único e inesquecível. Um abraço!